Sou Dana Cleto, sou empreendedora e consultora de bem-estar na empresa Doterra e trabalho com esse modelo de negócio que é o marketing de rede, né, o marketing multinível. E aqui, antes de entrar aqui, né, na parte do livro, eu queria compartilhar com vocês esse slide aqui, né, que fala que o futuro é marketing de rede, né? Então foi capa da revista aí da Veja, da revista Veja, né, onde fala que milhões de pessoas em todo o mundo estão fazendo fortuna com o marketing multinível. E na revista Exame fala que nos Estados Unidos 20% das famílias vivem do marketing de rede e no Brasil já são mais de 10% da família. No mundo, até, olha só, 2011 foi falado isso, em que negócios administrados a partir de casa será uma indústria de 600 bilhões de dólares. Isso foi falado para 2011, pessoal. Praticamente aí 10 anos, né? Que já foi falado isso. E agora estamos entrando aí, né? E eu estou assim completamente apaixonada, né? Assim por esse universo, né? Esse modelo de negócio, porque proporciona conhecer muita gente, assim, cada uma mais incrível que a outra. Então, assim, eu sou completamente apaixonada, assim, gosto muito desse modelo de negócio. Por várias outras questões também, né, que a gente está vendo aqui, né, ao longo desses vídeos. E aqui entrando, né, para o livro, né, o GoPro, do Eric Worre, vamos falar hoje sobre habilidade 3, né, que é apresentar seu produto ou a oportunidade para os seus prospectos. Então, nós vamos falar sobre isso aqui. Falamos sobre as duas primeiras habilidades de identificar prospectos e convidá-los para conhecer seu produto ou oportunidade. Como você aprendeu, seu trabalho é convidá-los para analisar uma ferramenta ou participar de algum tipo de evento, né? Aí pode ser uma apresentação de vídeo, um link, ou se tiver algum evento presencial também, pode ser feito também. No marketing de rede não interessa o que funciona, interessa o que é duplicável. Os profissionais usam as ferramentas em vez da própria sabedoria. Quando comecei, o Eric fala, né, que ele tinha um medo mortal de falar em público, né? Como todos disseram que era uma habilidade importante, então ele ficou determinado a dominar essa habilidade. Então ele começou aprendendo a dar um depoimento curto e eficiente, né? Aprendeu a contar a história dele, né, que é extremamente valioso na construção do seu negócio e tem sido até hoje. Então aqui ele vai ensinar agora como contar a sua história, como você, né, desenvolveu o teu, você se despertou, né, como despertou para esse novo negócio, tá? Então ele vai falar aqui sobre isso. Ele fala o seguinte: trabalhei na minha história por um tempo e depois de alguns ajustes cheguei ao seguinte: oi, olá, meu nome é Eric Worre e eu sou um ex-fracassado. Tinha 18 empregos até os 23 anos e estava começando a achar que meu futuro não seria muito brilhante. Eu tinha vergonha da minha falta de resultados e procurava desesperadamente por uma forma de fazer alguma coisa da minha vida. E ele foi apresentado ao marketing de rede em 1988. E ele fala que isso mudou a vida dele. Em vez de temer o futuro, hoje eu estou empolgado com ele. Depois eu acrescentava o que fosse apropriado, baseado no meu nível de sucesso que eu estava na época falando, contando essa história, né? Então o tema da minha história era: se eu consigo, todo mundo consegue. E funcionava.
Eu usava toda vez, em reuniões abertas, caseiras, ligações, conferências, onde quer que eu fosse, eu contava a mesma história. Não importa qual seja o seu passado, você é capaz de construir uma história pessoal emocionante. E descobri que toda boa história tem 4 elementos. Primeiro, o seu passado. Segundo, as coisas de que você não gostava no seu passado. Terceiro, como o marketing de rede ou a sua empresa apareceram para resgatá-lo. 4, seus resultados ou como você se sente sobre o seu futuro. Dediquei algum tempo para criar a minha história e eu falo para vocês fazerem o mesmo. Dedique algum tempo para criar a sua história e comece a contá-la sempre que tiver oportunidade, mas conte com entusiasmo. E uma coisa importantíssima, né? Decore a sua história. Você não pode imaginar a confiança que isso me deu. Passei de ter medo de fazer a apresentação a buscar oportunidades para fazê-la. Eu apresentei em conferências, em reuniões caseiras, ligações e onde mais fosse possível. Tornei-me um palestrante fixo nas reuniões da minha cidade e continuei crescendo para apresentações cada vez maiores, sendo inclusive chamado para falar nas convenções da empresa. Para mim, a evolução de me tornar um palestrante passou por diversos estágios. Primeiro, aprender a contar a minha história. Segundo, aprender a fazer a apresentação da oportunidade. Terceiro, aprender diferentes apresentações de treinamentos. Isso fez toda a diferença. E para resumir esse conjunto de habilidades, lembre-se de alguns pontos importantes. 1. Quando estiver prospectando, você é o mensageiro, não a mensagem. Saia da jogada e use uma ferramenta, seja link, vídeo, seja o que for. 2. Aprenda a contar sua história de maneira que seus prospectos fiquem curiosos para ouvir mais. E 3. Quando se trata de apresentar para um grande público, o segredo é a preparação. Quando está preparado, você se diverte. Conte sua história e inspire pessoas. Vamos agora para a habilidade 4. Fazer o follow-up com seus prospectos. O Eric Worre, ele tem 4 conceitos, né, para poder fazer o follow-up, que a gente vai falar aqui aos poucos, né? Mas, resumidamente, conceito 1, follow-up é fazer o que você disse que faria. Conceito 2, o único motivo para fazer uma apresentação é marcar a próxima apresentação. Conceito 3, são necessárias de 4 a 6 apresentações para que a média das pessoas decidam se cadastrar. Conceito 4, condense as exposições para melhores resultados. No marketing multinível, dizem que a fortuna está no follow-up. E eu acredito realmente que seja verdade, pois a maioria das pessoas no marketing de rede não faz nenhum follow-up, pelo menos não como profissionais. Você precisa entender alguns conceitos importantes se quiser dominar essa habilidade. Vamos lá? Conceito 1. Follow-up é fazer o que você disse que faria. Se você disse que vai ligar em um horário específico, faça isso. Seja aquele que sempre faz o que diz que irá fazer, e as pessoas te respeitarão por isso.
Qual é a moral da história? Para mim, a lição foi que as pessoas respeitam quem faz o que diz que irá fazer. Elas também respeitam quem valoriza seu próprio tempo. Se você diz que vai fazer o follow-up em um determinado horário e um determinado dia, então faça. Ou, pelo menos, remarque seu compromisso com antecedência, de preferência com bastante antecedência. Conceito 2. O único motivo para fazer uma apresentação é marcar a próxima apresentação. Quando eu comecei, eu concluía toda a apresentação perguntando: o que você achou? Ninguém me disse que isso era uma das piores coisas que eu poderia fazer. Aprendi na prática também. Parecia a sequência natural do que dizer, mas meus resultados eram péssimos. Eric, o único motivo para fazer uma apresentação é marcar a próxima apresentação. Isso foi o que o follow-up dele, o upline dele, respondeu quando ele perguntou e pediu ajuda, né, o que ele poderia melhorar. Aí, o mentor dele falou isso. O único motivo para fazer uma apresentação é marcar a próxima apresentação. E isso foi arrebatador. Pensei que o motivo para uma apresentação fosse cadastrar o prospecto. Ele explicou que se você terminar cada apresentação agendando a próxima, no final o prospecto será educado sobre a oportunidade e tomará uma decisão bem informada. O objetivo em minha mente passou de conseguir o prospecto na primeira apresentação para simplesmente manter o processo vivo, agendando o próximo follow-up. E depois o próximo e o próximo, até ele tomar a decisão. Quando fiz essa pequena mudança, meus resultados melhoraram radicalmente. Falamos nos capítulos anteriores sobre como convidar seu prospecto de forma profissional para conhecer o que você tem a oferecer. Ao final desse processo, comentamos várias formas para agendar a próxima apresentação, ou seja, sua ligação de follow-up. Esse foi o seu próximo compromisso. Ao fazer a ligação, você vai perguntar se o prospecto analisou o material. E ele dirá: não tive tempo. Ou, sim, analisei. Em ambos os casos, vamos falar sobre como você vai marcar a próxima apresentação. Se ele disser que não teve tempo de analisar o material, é importante que você não mostre seu descontentamento com sua falta de comprometimento. Parece brincadeira, mas muitas pessoas simplesmente falam para os seus prospectos assim: mas você tinha dito que veria com certeza. Obviamente, isso não vai ajudar a criar aquele bom relacionamento que você está buscando, concorda? A melhor forma para você responder quando isso acontecer é: ok, não tem problema. Entendo que às vezes a vida é um pouco corrida mesmo, né? Então, quando que você acha que terá visto com certeza mesmo? Aí você pode falar assim para mim, né? Talvez você ache que com certeza mesmo seja um pouco exagerado. Porém, tenho usado isso por décadas nessa situação de follow-up. E eu falo para você que funciona. De qualquer modo, use a linguagem que preferir para marcar a próxima ligação e siga os mesmos passos para conseguir um compromisso de tempo. Assim que confirmar, incluir a data, ligue. Se você ligar na data combinada e o prospecto ainda não tiver analisado o material, apenas repita o processo até que ele o faça. Primeiro, você não vai perguntar o que você achou. Isso simplesmente convida a parte crítica da mente dele para criar objeções que parecem inteligentes. A melhor pergunta que já usei no follow-up é: do que você mais gostou? Essa é a pergunta-chave. Do que você mais gostou?
Essa pergunta o levará em uma direção muito positiva e te dará pistas do seu próprio nível de interesse. Se ele disser, eu gostei mais do produto, então você vai marcar uma apresentação relacionada ao produto para ele. Se ele te responder, eu gostei mais do negócio, de liberdade financeira, das possibilidades de ganho, algo parecido, então você vai marcar uma outra apresentação com ele relacionado especificamente sobre o negócio. Ele pode também querer experimentar o produto, então você o ajuda com isso e agenda uma data para o follow-up, né? Um horário para ligar e receber um feedback da experiência que ele teve com o óleo, por exemplo, né? Isso costumava acontecer comigo no início. Eu mostrava a oportunidade para alguém e ao final perguntava, então, o que você achou? Geralmente a pessoa resmungava coisas como, vamos nos falando, ou eu te ligo, ou preciso pensar, ou algo do tipo. E, por fato, a pessoa sumia. Depois, quando eu tentava ligar de volta, estava aborrecendo a pessoa, porque você acaba sendo inconveniente. E o processo todo era muito desconfortável. Assim que passei a nunca terminar uma apresentação sem agendar a próxima, tudo mudou para melhor. Eu estava sendo profissional, eu estava no controle. O prospecto tinha mais respeito por mim e pela oportunidade. Tudo isso aconteceu por essa pequena mudança de mentalidade. Vamos agora para o conceito 3. São necessárias de 4 a 6 apresentações para que a média das pessoas se decidam a se cadastrar. Quando as pessoas não entendem que o único motivo para uma apresentação é marcar a próxima apresentação, elas colocam muita pressão em seus prospectos e em si mesmas. Na cultura do próximo, no marketing multinível, as pessoas atacam o prospecto uma vez e se ele não entrar imediatamente, partem para o próximo sem fazer o follow-up. E em muitos casos, passam dos limites e acabam até destruindo o relacionamento com o prospecto, né, por causa da sua atitude, enfim. Muita expectativa, né, muita pressão. Os profissionais, eles entendem que são necessárias de 4 a 6 exposições para que um prospecto se envolva realmente. Seu objetivo é informar e educar. Lembre-se sempre disso. Seu objetivo é informar e educar. É difícil educar alguém na primeira apresentação. Portanto, o profissional guia seu prospecto de apresentação em apresentação, sabendo que, ao final, ele terá todo o entendimento necessário. Através desse processo, ele também constrói um relacionamento mais forte. E nós estamos falando de marketing de relacionamento, então seja relacionável. Fortaleça a amizade. Isso ajuda a construir confiança. E as pessoas preferem trabalhar com quem gostam, com quem confiam. Algumas das melhores pessoas no marketing de rede foram prospectadas durante anos até tomarem a decisão de participarem da oportunidade. Portanto, mantenha o senso de urgência, mas seja paciente. Vamos agora para o conceito 4. Condense as exposições para melhores resultados. As pessoas vivem ocupadas e são distraídas constantemente pela vida. Quando você se aproxima delas para mostrar algo novo, é importante manter o seu interesse. A melhor forma de fazer isso é aproximar as apresentações o máximo possível. Se você for muito devagar, pode começar enviando um vídeo, aí algumas semanas depois você envia um link, depois você envia um outro material daqui a um mês. Cara, a pessoa não vai nem lembrar, nem vai estar conectada em nada, em absolutamente nada. Por outro lado, se você pedir para o prospecto assistir a um vídeo, depois já convidar para uma apresentação, e depois
A pessoa assistiu a apresentação, você fez o follow-up, você já convida para uma aula, né, para um aulão, né, por exemplo, online, né, para que a pessoa esteja ativa ali, participando, né, em contato. Se você fizer tudo isso num período aí, digamos, de uma semana ou um pouquinho no máximo, né? Uma semana e meia, você estará dando a ele a oportunidade de realmente pensar sobre como isso pode mudar a sua vida. Não espace muito tempo. Vamos pular agora para perguntas e objeções. Como coloquei aqui nesse slide, né? Objeções sempre caem em uma das duas categorias que eu vou explicar detalhadamente aqui. Primeira, crença limitante do prospecto em suas habilidades. Ele não acredita que ele é capaz, que ele pode fazer isso. Segundo, crença limitante no marketing de rede. Ele deve ter tido alguma experiência negativa ou conheceu alguém, né, que teve uma experiência negativa. Então, sempre cai nessas duas crenças. Vamos lá. A cada passo do processo de recrutamento, você enfrentará perguntas e objeções. E isso é natural. Grande parte do tempo, o prospecto usará isso apenas para parecer inteligente. Ele não quer parecer fácil, por isso ele solta algumas objeções aí para se sentir melhor. Como você responde é extremamente importante. Se agir de forma defensiva, plantará uma semente da dúvida. Novamente, se agir de forma defensiva, você plantará uma semente da dúvida na cabeça dele. Se agir de forma ofensiva, certamente irá afugentá-lo. Lembre-se, nosso objetivo é sempre informar e educar. Não é vencer uma discussão. Nosso trabalho é ajudar as pessoas a enxergarem a oportunidade ou quanto esses produtos podem lhe ajudar, lhe beneficiar com sua saúde física, saúde emocional e saúde financeira. Descobri que objeções sempre caem em uma de duas categorias. A primeira é a crença limitante do prospecto em suas habilidades. Ele não sabe se terá sucesso. A segunda é uma crença limitante no marketing de rede. Ele não sabe se o marketing de rede irá ajudá-lo a conquistar seus objetivos na vida. Então vamos entender melhor aqui agora. Para ambas as categorias, um dos melhores conceitos é a empatia. Como você se relaciona com as pessoas. E a melhor maneira que conheço para me relacionar com as pessoas é mostrar que você é exatamente como elas. Teve as mesmas dúvidas, as mesmas perguntas e os mesmos medos e superou. Acredite se quiser, mas sua história e a história dos outros são mais úteis para superar objeções do que qualquer outra coisa. Há uma velha tática chamada sente, sentia, descobrir. Vou explicar. Ela funciona com o conceito da empatia. Quando um prospecto aponta uma objeção, você responde com: sei como você se sente. Eu também me sentia assim. Mas veja só o que eu descobri. As 3 palavras: sente, sentia, descobri. Você pode usar quase sempre essas mesmas palavras com grande sucesso. Também poderá modificar a frase baseando-se na sua história e no seu prospecto. Vamos entender as crenças. Quando o prospecto tem uma crença limitante sobre suas habilidades, aí ele arruma as desculpas. Não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho perfil, não sou bom em vendas, não conheço muita gente,
Ah, sou muito velho ou sou muito novo. Ah, eu não tenho experiência. Algumas pessoas ensinam abordagens rebuscadas nas quais você se faz parecer esperto e faz o prospecto parecer burro. Então, pense muito bem como você vai responder a esses tipos de objeções. Então, por exemplo, né, a forma que não faça isso. Ah, você não tem dinheiro? Uai, mas você tem TV a cabo, você sempre está viajando, você tem um celular moderno, você janta fora de vez em quando, você tem dinheiro sim. Ah, vamos lá, cai na real, né? Nossa, né? Ou a pessoa fala uma outra lá, você não tem tempo? Até quando você quer ficar sem tempo? Você precisa mudar se quer que sua vida mude. Aí eu te pergunto, como que você se sentiria se alguém falasse isso para você, falasse dessa forma com você? Como que você se sentiria? Acredito que muito mal, não é mesmo? Uma abordagem melhor é se identificar com a pessoa e contar a sua história. Então, vamos lá, a forma correta. Quando alguém me diz, não tenho dinheiro nesse momento, eu respondo o seguinte: tive exatamente o mesmo problema que você, esse mesmo desafio. Eu não tinha dinheiro suficiente para pagar minhas contas, quanto menos para começar um negócio novo. Mas quando pensei nisso, percebi que se não tinha dinheiro agora para pagar minhas contas, como eu poderia mudar essa realidade do futuro? Eu estava cansado de ficar para trás. Estava cansado de não sair do lugar. E eu queria mais. Então, sabe o que eu fiz? Dei um jeito. E foi a melhor decisão que eu podia ter tomado. Deixe-me fazer uma pergunta. Se você realmente acredita que tem uma chance com esse negócio de controlar o seu futuro financeiro ou ter liberdade de tempo, você acredita que poderia encontrar uma forma de fazer isso acontecer? Te garanto que em 9 a cada 10 vezes o prospecto concorda que poderia encontrar uma forma. Mais uma vez, esqueça as palavras exatas e foque no conceito. É você pegar essa base, essa essência e adaptar para você, o seu jeito de falar, ok? Eu disse que passei pela mesma situação, que tive a mesma objeção. Contei sobre a minha dor e falei que encontrei um jeito de resolver. Automaticamente, nos conectamos. Houve uma identificação entre nós. Estávamos no mesmo barco, com os mesmos sonhos e aspirações. Você concorda? Fazendo essa abordagem, essa resposta? Aí você fala assim, nossa, dona, mas eu nunca passei por isso, né? Eu não posso falar isso porque eu vou estar mentindo. Então, faça o seguinte: se você não tiver uma história pessoal para falar, então conte a história de uma outra pessoa. Nesse negócio, com certeza você conhece uma infinidade de pessoas que passaram por esse processo. Então, quando o prospecto apontar sua objeção, você pode responder: sei o que você quer dizer. Tenho um amigo que passou exatamente pelo mesmo problema. Vou lhe contar a história dele. E você conta a mesma coisa, só que falando do seu amigo. Você pode perceber como essa abordagem funciona com todas as objeções baseadas nas crenças limitantes de alguém sobre si mesmo e sobre a sua vida. O conceito é simples, é comprovado e os resultados são incríveis. Vamos à segunda crença limitantes, né? Quando as pessoas têm crenças limitantes sobre o marketing de rede. Então vamos lá. Quais são as desculpas que ela fala? Isso é marketing multinível? Isso não é daqueles esquema lá? Isso é pirâmide?
Não tenho interesse em marketing multinível. Não quero incomodar meus amigos. Quanto que você está ganhando? Vamos lá, as respostas. Vamos começar com aquela que coloca medo no coração da maioria das pessoas na nossa profissão. Isso é marketing multinível? Ou variações como, isso não é um daqueles esquemas, isso não é pirâmide, não tenho interesse em marketing multinível. Aí tem alguns profissionais não, né? Tem algumas pessoas que trabalham, né? Que falam, diria aí, posudo ou amador, que aí ele fala o seguinte, alguns surtam ao ouvirem essas perguntas dizendo, pirâmide? Como toda empresa no mundo? Como o governo? Que tem uma hierarquia? Em vez de surtar com o seu prospecto, ficar brabo, querer brigar com a pessoa, em vez de fazer isso, é importante entender de onde vem essa pergunta dele. Minha experiência mostrou que quase todos conhecem alguém que entrou e não teve sucesso, ou eles mesmos entraram, geralmente apenas compraram aquele bilhete de loteria, como foi falado nos vídeos anteriores, e não tiveram retorno, não tiveram sucesso. Essa hipótese representa mais de 90% das pessoas que fazem esse tipo de pergunta. O restante ouviu falar de oportunidades como essa e, com todo o direito, são céticos com a promessa de enriquecer rapidamente. Se o prospecto faz essa pergunta com certa emoção, sei que já se envolveu em algum momento, por isso eu digo, espera aí, você tem uma história, o que aconteceu? Você já se envolveu com marketing de rede? E deixa a pessoa relatar a sua história. Isso abre a cabeça. Abaixe as defesas e permita que você faça perguntas sobre a experiência que ele teve. Vou dar um exemplo típico. Estou fazendo um convite quando o prospecto diz, espera aí, é marketing multinível? E pergunta com emoção. Aí eu respondo, você tem uma história, você já tentou em algum momento, o que aconteceu? Aí a pessoa vai te responder, sim, entrei em uma empresa há alguns anos, comprei uns produtos e perdi todo o meu dinheiro. Aí eu vou e pergunto, qual você acha que foi o motivo para não ter tido sucesso? Aí ele continua falando. Meu amigo me convenceu a entrar, não tinha muito tempo e achei que mais pessoas entrariam, mas acabaram não entrando. Aí acho que perdi o interesse. Aí você pergunta, você acha que você deu o seu máximo? A pessoa vai te responder, não, acho que não. Então lanço outras perguntas. Você acha que o marketing de rede foi o problema? Ou você acha que talvez aí se fosse, que não fosse, foi o melhor momento ali para você? Aí a pessoa vai te responder. E provavelmente ela vai concluir, deve ter sido um momento aí que não foi muito bom. Percebe a dinâmica? Tive milhares de conversas assim, cada uma foi um pouco diferente da outra, mas se você fizer algumas perguntas e for amigável durante o processo, tem uma grande chance de ajudar o prospecto a se livrar do preconceito e ver o que você tem a oferecer. Além disso, é possível se identificar com ele relatando que possuía a mesma objeção inicialmente e contando como superou. Se alguém usa a palavra pirâmide, comigo eu sempre digo, não, esquema de pirâmide são ilegais e eu nunca me envolveria com uma atividade legal. Pô, você me conhece, né? Para as pessoas que perguntam sem um tom emocional, eu geralmente respondo, sim, é marketing de rede. O que você sabe sobre isso? O que você conhece sobre marketing de rede? Novamente, estou fazendo perguntas e esperando respostas. A partir dessas respostas, faço mais perguntas e, através do processo, consigo atingir meu objetivo de educação e instrução. A pessoa vai e te fala, né, uma outra objeção, não quero incomodar meus amigos. Aí esse argumento é um pouco diferente. Mais uma vez, estabeleça a conexão contando a minha história.
ou a de alguém, e faço perguntas como: por que você acha que estaria incomodando seus amigos? Não seria o contrário? Você não estaria querendo ajudar seus amigos, por exemplo? Que eles tenham uma melhor saúde física, uma melhor saúde emocional, que eles possam ter liberdade financeira. Pergunte, ouça a resposta. Uma outra objeção: quanto você está ganhando? Aí você vai falar o seguinte: se você já estiver ganhando dinheiro, bacana, muito dinheiro, essa é uma ótima pergunta. Se você ainda não estiver, sua resposta depende de quanto tempo faz que você está envolvido. Se você for novo, você pode dizer: não, acabei de começar. Se entrou faz tempo e você ainda não está tendo resultado, ganhando muito dinheiro, você pode dizer que está trabalhando em tempo parcial e já está muito otimista, muito animado aí com o seu futuro. Você também pode dizer que está empolgado quanto ao seu futuro na empresa, porque sabe que as coisas não mudariam se você não fizesse algo para mudá-lo. Outra forma de responder é contar a sua história e depois contar a história de pessoas que conhece que estão ganhando um bom dinheiro. Você pode até sugerir dar um telefonema, mandar uma mensagem para alguém que você conhece da empresa que está tendo uma situação confortável com o marketing de rede já, né? Que está tendo resultado no negócio. Então, você pode dar essa sugestão também. Sempre tem. Tudo isso exige prática, mas se você entender os conceitos, com o tempo se tornará fácil. Outra coisa que deve encorajá-lo é saber que encontrará apenas essas mesmas objeções pelo resto da sua vida nessa carreira. São sempre as mesmas. Lembre-se, nosso objetivo é educar e informar. Essa é uma parte do processo que transforma esse objetivo em realidade. E aqui finalizo esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, mande para a sua equipe, mande para as pessoas que você conhece, para as pessoas que você quer ajudar, as pessoas que estão envolvidas, né, nesse negócio do marketing de rede. Né? Se for da sua equipe do Terra também, vamos compartilhar, coloque aqui nos seus comentários quais são as suas maiores dificuldades, os seus maiores, né, seus maiores desafios. Vamos compartilhar, vamos aprender, vamos crescer juntos, ok? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Como eu sempre falo, toda semana vou colocar um vídeo novo aqui no canal, ok? Beijo grande. Nos siga também no nosso canal aí no Instagram, @olhosdivinos. E sejam todos muito bem-vindos nesse mercado que eu tenho muito amor, muita paixão em falar, porque eu gosto muito das possibilidades que esse mercado oferece no multinível. E quando você associa um produto e uma empresa séria, idônea, que seja, cara, que tenha esse olhar humano, que você pode realmente ajudar, fazer a diferença na vida das pessoas que você ama, faz toda a diferença na sua vida. Beijo grande, fiquem com Deus, namastê, até o próximo vídeo. Um abraço.